Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Na Verdade. E hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante e atual e que a gente já falou em outros programas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a cultura da morte. Você que acompanha a gente, né, viu que a gente já tratou do aborto, da eutanásia, a gente já falou um programa inteirinho sobre o feminismo e vira e mexe a gente pontua todos os ataques que são feitos à família, à vida, à nossa sociedade cristã, né, que tem as bases cristãs. A gente vira e mexe falar isso. Por quê, gente? Porque é muito importante que a gente se situe no momento histórico que a gente vive, né? E existe esse ataque à nossa cultura e esse ataque não dorme. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho mais para que você compreenda as raízes e como que ele está entrando de surdina na nossa vida. Porque não adianta só a gente escutar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se a gente não consegue ligar os pontos e ficar vigilante. Nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, né? Vigiai e orai. E ele até usa algumas analogias com o pai de família que vai dormir atento, né? Porque ele não sabe quando o ladrão vai chegar. Então ele está sempre pronto para defender a sua família. É assim que a gente tem que viver hoje em dia. Não dá para a gente dormir, sabe por quê? Porque essa cultura que quer destruir a nossa, ela vai... Sabe camaleão? Como que o camaleão faz? Ele vai numa plantinha, ele assume a cor daquela plantinha. Daí ele vai num galho, ele fica parecido com o galho. Isso para quê? Para distrair aquele que quer comer ele, né? O predador. É assim a cultura da morte. Ela vai se dissimulando, ela se camufla, ela se esconde. E hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não vai ver um projeto de lei falando aborto. Não vai. Mas ele vai estar lá, implícito, como um camaleãozinho, escondido. Então a gente tem que entender a fundo esse problema. Por quê? Porque disso depende a vida dos nossos filhos, a vida dos seus netos, dos seus sobrinhos. Saiba de uma coisa, não é sobre você, de verdade, porque você já está formado. Você escuta falar de aborto, você fala assim, ah não, isso é contra, é um assassinato. Mas eles querem atingir os seus descendentes. O que eles querem são as suas crianças. Por isso que a gente tem que estar atento. E quem que está aqui hoje com a gente nesse programa, gente? Uma assumidade nesse tema. A pessoa que vai conseguir explicar tudo para a gente, que é a professora Andréia Medrado. Ah, eu agradeço tanto. Olha, gente, a gente convidou ela bastante já. Ela tem uma agenda bem tumultuada e agora ela está aqui com a gente. Obrigada, professora. Obrigada, Isa. Obrigada, Vivi. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra e aquilo que for possível, que eu conseguir, eu vou querer falar para vocês aqui. Muito obrigada. E boa noite, Vivi. Boa noite. Já ia falar para a professora se preparar, então, que nós vamos, assim, tirar o máximo possível, né, Isa? É isso mesmo. Vai ser, tadinha, quase uma metralhadora. Mas para começar, né, professora, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que a cultura da morte, ela trabalha para alterar os conceitos, primeiro, de vida e de família. Tá. A questão da cultura da morte é uma coisa mais complicada de se falar, porque ela não é uma coisa só. Ela se desenvolve em vários tentáculos. E quando a gente fala em cultura da morte, as pessoas tendem a lembrar somente do aborto. Ou somente da eutanásia, porque aí você está envolvendo a morte propriamente dita no assunto. Mas a cultura da morte, na verdade, ela é um pensamento que tem se avançado de maneira a fazer com que a sociedade aceite, num primeiro momento, que depois ela deseje tudo aquilo que leva à morte. A morte física, no primeiro momento, como a eutanásia, o próprio aborto, ou como aquilo que leva à morte da identidade, à morte da cultura, da própria cultura estabelecida na civilização, que aí a gente pode pensar em quê? Na ideologia de gênero, a gente pode pensar numa sexualização precoce, né? Educação sexual precoce para as crianças, na própria educação enquanto instrumento de avançar as pautas dessa cultura da morte.
E como que ela vem fazendo isso? Quando a gente fala, então, de que uma cultura da morte é uma cultura que tenta disseminar diversas formas de ação para causar a morte, seja física, ou seja identitária, ou seja uma morte da própria nação, porque a cultura da morte ela é um instrumento do que a gente chama de globalismo. E esse globalismo quer, de fato, a submissão das nações a essa cultura global. Então, a cultura da morte, ela tem de fazer de modo que ela atraia todas as pessoas. Quando você falou sobre o camaleão, é isso que a cultura da morte faz. Enquanto está todo mundo tentando combater o aborto, ela vai, de outras formas, cooptar pessoas, diluir ideias e implantar uma ideia nova, que é uma ideia que quer o quê? Refundar as bases de uma civilização que já está totalmente fundada. Se a gente olhar a nossa civilização e olhar lá atrás de como que era antes do cristianismo surgir, todo o homem antigo, né? Se a gente for olhar a Grécia Antiga, onde as mulheres eram mortas pelos seus esposos, não era assim que funcionava? Se uma criança nascesse com algum defeito, deixa para morrer. E o cristianismo veio mudar isso. E ele fundou as bases de uma sociedade na qual o outro importa não por aquilo que ele produz, mas por aquilo que ele é, a dignidade que cada um tem. A cultura da morte, ela tenta fazer com que isso não exista mais, né? E aí, quando a gente fala que ela tende a trabalhar com diversos tentáculos, é verdade, mas ela precisa de um alvo específico, que é a família. A família é o grande alvo da cultura da morte. De que maneira? Porque a família, que é a base da sociedade, a igreja doméstica, a célula máter, ou como os juristas chamam de um jeito, né, os sociólogos de outro jeito, mas a família é aquela que dá o sustentáculo para a sociedade. Se nós temos uma crise na sociedade hoje, é porque antes essa crise começou na família. Né? Então, o alvo da cultura da morte é a família. Se o alvo é a família, e se essa família estruturada, uma família que desenvolve um cidadão para o conhecimento, um rapaz, uma moça para o conhecimento, que vai criar descendentes, que vai gerar descendência, essa família não serve para uma cultura que quer pessoas amorfas e subservientes a uma cultura global de produtividade mercadista. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala em cultura da morte. A família é um alvo, porque a família, célula máter da sociedade, é o que estrutura toda a sociedade em torno de uma verdade. Então, só para ver se eu estou entendendo isso, assim, a família, ela, vamos usar um termo aqui, produz pessoas fortes. Sim. Quando você fala que a cultura da morte quer pessoas amorfas, ou seja, que são pessoas fracas, pessoas sem opinião, pessoas sem identidade. Então, isso. Enquanto a família estiver presente, ela vai estar formando indivíduos que vão mudar a sociedade, na verdade, né? E que não vão entrar no jogo que a cultura da morte quer que entre. É isso, né? Isso. Exatamente isso. Imagine que você tem uma família bem estruturada. Vou fazer uma analogia com a escola. O professor, sou professora, então a analogia, né, que os professores podem entender melhor. Nós temos dentro de uma sala de aula diversos alunos, 30 alunos, que seja. Cada aluno é diferente um do outro, certo? Muito bem. Mas hoje, o que a gente sempre cobra quando se fala em aluno, o professor cobra? A presença do pai na escola. Porque como que a gente não é pai daquele aluno. A escola é um auxiliar da família na educação das crianças, né? Então, nós precisamos da presença dos pais. Aí o professor vai lá e diz assim, olha, eu chamei o pai não foi. Ai, é lógico, né? Os pais não querem saber dos filhos na escola. Ninguém quer saber da educação dos filhos. Mas, na verdade, o que o professor está querendo dizer, e ele não consegue admitir, é que o pai não veio, a mãe não veio, o pai não está aqui porque essa família não é estruturada. Existe um problema na família. Qual é o problema? A desestruturação da família. E isso foi causado de uma maneira não natural. Foi causado de maneira orquestrada, agendada, muito bem estudada.
A analogia que eu faço é o quê? Se essa família está mal estruturada, se não tem estrutura, o pai não é presente, a mãe não é presente, é óbvio que este filho vai mal na escola. Este filho vai crescer e ele vai ser um cidadão, vai ser pai, vai ser um profissional que tem uma defasagem na sua criação. Mas, Andréia, qual que é, então, a questão aí da cultura da morte? A gente não tem tempo para falar de como a cultura da morte se infiltrou no sistema educacional, se infiltrou na mídia, se infiltrou na família, se infiltrou no judiciário, se infiltrou em diversos setores da sociedade. Mas o que a gente pode dizer é que, se uma família está desestruturada, aquilo vai gerar uma sociedade desestruturada. Quem causou essa desestruturação familiar foi a cultura da morte. E por que a cultura da morte quer pessoas fracas, sem vínculo, sem laço? Né? Porque a cultura da morte ela tem um objetivo. Enquanto a família formava pessoas para uma sociedade que iria continuar, que prezava pelo conhecimento, que prezava pelos laços familiares, que prezava pelo valor intrínseco das pessoas, a cultura da morte, ela quer o quê? Ela quer pessoas que estejam aptas a produzir, que estejam aptas a inflar o sistema financeiro internacional através da sua mão de obra. Para quê? Para que a economia mundial seja sustentada, que ela cresça, mas para que isso aconteça, essa pessoa precisa não ter laços. E o que fornece a ideia de laço, a ideia de vínculo para essas pessoas? É a família. Quando a cultura da morte ataca a família, ela ataca o que a gente chama de estrutura primária. É uma estrutura na qual o indivíduo, a pessoa, vale por aquilo que ela é. Na sua família, se o seu pai ficar doente, se o seu pai tiver algum problema gravíssimo, você não descarta o seu pai. Mas a cultura da morte quer transformar a família numa grande empresa e a gente chama de estrutura secundária. A gente chama, mas isso daí são sociólogos, né? Que falam disso, das estruturas primárias e secundárias da sociedade. E a estrutura secundária da sociedade é uma estrutura na qual a pessoa vale por aquilo que ela produz. É um critério de utilidade. De utilidade. Mercadista, utilitarista, materialista. Só a gente pensar assim, quantos chefes você já teve na vida? E quantos pais você teve, entendeu? Exato. Na família a gente é aquela máxima. Ninguém é insubstituível, vale para essa estrutura secundária, né? Vale para a empresa, vale para... Agora, não para a família. Não, porque na família o indivíduo é insubstituível, né? Se você perde seu pai, ninguém vai... Cada um é um. É um. E ele vale... valor único. Exato. Então, é por isso que a gente vai... Quando a gente fala da cultura da morte, se você destrói aquilo que é vínculo, aquilo que segura, que amarra o homem, né, nos valores, na moral, nas virtudes, você cria pessoas que vão ser moldadas e formadas a partir de qualquer onda que acontecer, né? Então é por isso que se promove a eutanásia. O que é eutanásia? O que é o suicídio assistido? É só a pessoa que não quer sofrer? Não, não é. É uma onda sociológica manipulada para que diga o seguinte: se essa pessoa não tem mais utilidade na sociedade, por que ela vai permanecer ali gastando previdência social, gastando leito de hospital? Uai, nós não vimos isso recentemente com essa pandemia? As escolhas que eram feitas, colocando leitos para os jovens, leitos para os mais fortes. Não foi isso? A gente viu isso. Se você quiser entender um pouquinho mais disso que a professora está tratando, né, a gente dedicou um programa inteirinho sobre eutanásia com a doutora Nicole. Foi um programa excelente. Está no nosso site, então é só acessar o www.rs21.com.br/naverdade e lá você encontra esse programa. Professora, deixa eu interromper só um pouquinho, porque olha, é tanta bombardeio que a gente começa a pensar muito. Mas um dos pontos principais, não sei se é principais, mas muito forte, que a cultura da morte utilizou e utiliza para atacar a família, é a questão do controle da natalidade, né? Sim. Para começar primeiro a diminuir o número de filhos, até que as pessoas não tivessem mais filhos, se possível, né? Sim. Como que isso foi acontecendo?
aconteceu de uma maneira que as pessoas nem acham que é tão ruim. Porque começa com grandes humanistas, né? Pessoas que querem ajudar a humanidade. E a gente não tem condições de julgar se queriam ou não ajudar a humanidade, a gente só consegue avaliar os fatos. Então, com o avanço das guerras, com o avanço das situações de miséria no mundo, algumas fundações, entre elas a que é mais falada hoje, a Fundação Rockefeller, se colocou como aquela que iria terminar com as guerras. Né? Porque eles tinham a ideia do seguinte, olha, tem muita fome no mundo, a gente ajuda, envia dinheiro, ajuda os países que estão subdesenvolvidos, e aí o pessoal vai lá e faz guerra, acaba com tudo que a gente fez. A gente não pode continuar com isso, porque senão é um trabalho infrutífero. A gente precisa não acabar com a fome primeiro, a gente precisa acabar com as guerras. E aí eles começaram a trabalhar de maneira a acabar com as guerras. E eles entenderam que essa maneira era manipulando as pessoas, mas eles pensavam que era manipulando? Não, nós precisamos mudar a forma das pessoas enxergarem o mundo, acabar com essa questão belicosa que as pessoas tinham. E eles identificaram que um dos motivos... Mas eu só vou te interromper para ficar... Olha só, até aí a gente vai concordando, entendeu? Claro. Quem que quer guerra, né? Então, para ver como que a cultura da morte ela vai agindo, porque ela começa a se dissimular e a gente, de repente, fica... mas aí continua. Mas eu também não quero guerra, né? É isso mesmo. E aí, o que acontece? Um dos fatores para que as pessoas fossem cada vez mais... propensas à guerra, propensas à luta, era a falta de alimentos. Por que tinha falta de alimentos? Por que tinha falta de assistência social, de assistência de saúde? Porque tem muita gente no mundo? É óbvio que eles chegaram a essa conclusão. A gente precisa diminuir a guerra. Só tem guerra porque tem miséria. Só tem miséria porque falta coisa para as pessoas. Se falta coisa para as pessoas é porque tem muita gente. O que a gente precisa fazer? Acabar com a gente, com essas pessoas todas. É isso. Né? Essa é a grande sacada que eles tiveram. É impressionante isso. Assim. Você olha, nós precisamos ajudar as pessoas. É um raciocínio interessante, as pessoas precisam de ajuda. Esse pessoal que pensa isso, né? É um raciocínio interessante. Nós precisamos ajudar as pessoas. Como? Matando. Isso. É o que eu consigo ver. Você está com um problema, vem cá que eu resolvo. Isso. Não, olha, tem um problema grande aqui, a gente mata. Não, é isso, né? Então, coitados, eles precisam de muita ajuda, essas pessoas. Mas esse foi o cerne da coisa. E a partir daí, começou um trabalho de financiamento grande, muito dinheiro. Nós estamos falando o quê, professora? 1950... Olha, quando a gente vai falando a partir da questão da guerra, 1910 para 1920. Da primeira para a segunda lá. E depois, de forma, num recorte, né? Se a gente quiser usar um recorte para dizer como oficialmente tudo começou, a gente fala especificamente de uma data, 1952. Tá. Que foi como? O que aconteceu em 1952? A criação do chamado Conselho Populacional, feito pelo Rockefeller III, e com mais 26 demógrafos, homens especializados em demografia. Isso foi a forma que eles encontraram de estudar um meio de diminuir a população. E como que foi feito esse estudo, né? Como que foi feito tudo isso? Eles criaram o Conselho Populacional. Este Conselho Populacional trabalhou em etapas e a primeira dessas etapas foi financiar e promover estudos sociológicos e demográficos. Foi um plano de mestre, se a gente olhar de maneira racional. Sem a paixão de, meu Deus, esse pessoal quer matar a gente, mas de maneira racional. Foi um plano de mestre. Eles criaram lá um conselho, essas pessoas foram pagas para estudar e para gerar dados, isso é fato. Então, você vai até um país subdesenvolvido, por exemplo, olha, neste país, sei lá,
enfim, um país subdesenvolvido qualquer, neste país nós temos 1 milhão de pessoas. Mas, veja, senhor presidente deste país, o senhor tem problemas gravíssimos aqui, porque o senhor tem 1 milhão de pessoas. É importante que o senhor entenda que o que vai fazer os seus problemas acabarem é não ter mais 1 milhão de pessoas e não deixar nascer mais pessoas. Mas eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Se o senhor quiser, nós podemos ajudar o seu país. Imaginem, vocês, que os países que estavam de fato subdesenvolvidos, e a gente sabe por relatórios do próprio Conselho Populacional, que foram países da África, da Ásia, a América Latina demorou, mas principalmente lá, foram países que se submeteram a esse tipo de agenda sem entender que era uma agenda primeiramente, mas porque de fato necessitavam de ajuda. Foi oferecida ajuda financeira, inclusive, enquanto esses países estavam aceitando, por outra mão, o assassinato do seu povo. Era isso, né? O aborto é assassinato, a gente não tem outra palavra para descrever isso. Então, a cultura da morte, partindo do estudo sociológico e demográfico, com dados de que aquele país precisava, de fato, diminuir sua população para que pudesse ali ter auxílio, pudesse ali ter desenvolvimento, ela faz o quê? Ela submete esses países e esses povos à agenda que ela tanto queria implementar, né? E por isso que o controle de natalidade, ele é um tema central, porque com o argumento de que tem muita gente no mundo, que a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo ali. Segundo esse pessoal, segundo essas fundações, né? Os Rockefeller lá em 1950, até... Assim, hoje a Rockefeller Foundation, ela é muito, muito atuante, ainda hoje, ela não parou. Acontece que nós temos outras fundações que fazem as mesmas coisas e de maneira muito mais modernizada. Também a gente, né, eles estão fazendo... E eles têm uma atuação muito forte nesse campo social, justamente para maquiar as reais intenções deles, né, professora? Sim, porque quando você traz o estudo sociológico, você usa um argumento de autoridade, ali foi estudado, e quem que vai discordar de um sociólogo? Tem um monte de gente que pode fazer isso, claramente, mas eles estão usando argumento de autoridade, e se você discorda do sociólogo, você é louco. É teórico da conspiração, não está entendendo como ajudar o mundo, né? Tudo que eles foram fazendo foi muito bem feito. Quando você diz que para mudar, para acabar com os problemas do mundo, você tem que diminuir a população, e falando um absurdo desses, você encontra pessoas que concordam com você, achando que isso realmente vai ajudar o mundo, eles fizeram um trabalho muito bem feito. E hoje é um discurso que é amplamente aceito, né? Porque o de, inclusive, não se ter filhos, não se colocar filhos no mundo, que isso é uma irresponsabilidade. Nós vemos hoje matérias nos jornais, e isso é divulgado como algo de bom para a humanidade. Ou seja, hoje na nossa cultura, isso já está amplamente aceito. E agora nós conseguimos entender de onde que veio esse raciocínio. Eles são passos de formiguinha, né, professora? Porque nós estamos falando lá da década de 50, né? E é isso que a professora falou no começo, né? Que eles vão disseminando as ideias, financiando ações. É muito bem feito, é tudo muito... para colocar o que eles querem e para fazer as pessoas desejarem aquilo que eles querem. Então, isso que a Vivi falou, né? Hoje as pessoas já estão nesse campo do controle da natalidade, já está nesse ponto. Desejando, além de aceitar, já deseja aquilo que eles queriam lá no passado, né? Tanto que quem tem, a gente já tratou disso no programa também, sobre famílias generosas, com a Andréia Toledo, vocês conseguem encontrar lá no site também, como as pessoas que têm muitos filhos hoje são vistas até como irresponsáveis, estão onerando a sociedade, né? São julgadas, porque as pessoas já estão desejando esses ideais aí da cultura da morte. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vocês viram o tanto de coisa que tem para a gente compreender, aprender, para a gente tirar as escamas dos olhos e ficar bem esperto, né? Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.